Terceira parte, então, da nossa 33ª reunião, do dia 28 de maio de 2017, com a palavra digníssima, ilustre e insofismável professora Vanessa. Bom, então a gente parou no capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Ele coloca que houve sempre um grande esforço das entidades espirituais para um movimento de fraternidade e união de todos os povos do planeta. Em suas lutas expiatórias, a Grécia transferiu suas experiências e conhecimentos para a família romana. Esta, então, poderia, baseada na educação e no amor, unificar as bandeiras de todo o planeta, criando um novo roteiro para a evolução coletiva com o progresso físico e moral da humanidade. Mas os mensageiros de Cristo, apesar de ter sido criado todo esse meio e ela ter sido preparada para isso, eles tinham livre-arbítrio e os mensageiros não podiam interferir na liberdade isolada da maioria de seus membros. Então os abusos de autoridade e do poder começam a existir e tomam conta de Roma. A família romana parecia atormentada por inimigos ocultos e foi mergulhada em corrupção por sua invigilância. A sociedade, até então alegre e honesta, cheia de sentimentos enobrecedores, virou cenário de grandes crimes, tragédias e revolta. Num regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. O determinismo do mundo espiritual era do amor, solidariedade, do bem. Mas os próprios homens, com sua liberdade, modificaram esse determinismo superior, obtendo com seus atos provação e sofrimento para a humanidade terrestre. Com a instalação dos primeiros Césares romanos, ia se cumprir a missão de Cristo. A aproximação e a presença consoladora do Mestre representaria uma vida nova. Assim, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades. Há grandes esforços edificadores ou reconstrutivos. Por isso foi chamado do século de Augusto. Mas após Augusto, surge a personalidade cruel de Tibério, seu filho adotivo, que termina a era de paz, trabalho, concórdia. Nessa época, o mestre é submetido à cruz por imposição do judaísmo, que não compreendeu seu amor e a humildade. Segundo Tibério, Calígula inaugura um longo período de sombras, massacres, devastações. Os seguidores de Jesus iniciam então na Palestina a transmissão dos seus ensinamentos, pregando fazer o bem ao invés do mal, perdoar os inimigos, e assim eles acabam ajudando o Império nas suas provações coletivas. O Império Romano, pela sua criação, ele poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado no mundo todo, mas ele acabou desaparecendo em ruínas pelo próprio livre-arbítrio das pessoas ali. Quando não foi mais possível a misericórdia dos espíritos compassivos, pelo engessamento dos sentimentos e pelos prazeres terrestres, a dor foi chamada para restabelecer a verdade nas almas. Da orgulhosa cidade de imperadores só restaram pedras. E eu acho que uma reflexão que dá pra gente fazer é, de repente, algumas situações que a gente viveu, as de guerra e tudo, e a situação de agora, de repente um despertar para uma realidade diferente, para um olhar diferente, de as coisas estão caminhando, podiam estar caminhando para outro lado, mas é tempo de parar, refletir e virar o jogo e permitir que outras coisas aconteçam, né? Quer comentar alguma coisa, Paulo? Eu quero, sim. Nós falamos um pouco de Roma, né, dos erros que Roma cometeu, né, das dívidas que eles contraíam. Mas nesse capítulo o Emmanuel ele fala assim que na verdade a espiritualidade ele dá uma oportunidade a Roma de ser o portador da civilização a toda a humanidade, né, como herdeiro cultural do povo grego, de certa forma, né, que teve
teria a missão de levar os avanços civilizatórios da Grécia a todos os povos por onde eles passavam. E que, na verdade, a forma como eles passaram não foi exatamente a que a espiritualidade deu a oportunidade, né? Que a espiritualidade gostaria que fosse, né? Eles foram por conquistas puramente espaciais, de terrenos, de domínio e de escravização de vários povos. E com o passar do tempo, o próprio orgulho e a própria ganância de Roma faz com que o império se contamine por dentro, né? E que isso acaba sendo um dos principais fatores da sua queda séculos mais tarde, né? E aqui ele fala não da queda em si nesse capítulo, mas fala desses desvios que a sociedade que estava por trás do Império Romano foi caindo, e entre esses desvios resulta inclusive no período da crucificação de Jesus. Acho que é isso. Sim. Aí ele entra então no capítulo 14, a edificação cristã. A sociedade da época, diante dos problemas da vida, começa a perceber a insuficiência das escolas filosóficas para solucionar as questões da vida em si, né? E baseada na fraternidade, a lição de Cristo representava ajuda para esses desesperados, representava o que faltava para esses ensinamentos de vida. Com a máxima de: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringiam aos povos da Judéia. Sua doutrina de perdão e amor trazia nova luz aos corações, e seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto desse tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do império não deram grande importância à doutrina, mas os apóstolos ensinavam que por Jesus Cristo não poderia mais haver diferenças entre livres e escravos, patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. Os cristãos foram então acusados de feiticeiros e heréticos. E na Judéia cresce a esperança e o perfume trazidos pela doutrina de Jesus. Os apóstolos espalham a boa nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo. Jesus se mostra o maior revolucionário de todas as épocas, sem empunhar nenhuma arma, além do amor, tolerância, educação e do aclaramento. Com amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. Mas os sábios materialistas da época, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição deve estar acima da razão. E a grandeza da doutrina não reside na circunstância do Evangelho ser de Marcos, de Paulo, de Mateus, de Lucas, de João, mas na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Esses espíritos eram valorosos, mas estavam longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Então, logo se verificou o regresso de Jesus à luz, a comunidade cristã começou a sofrer influência do judaísmo, e os núcleos organizados da doutrina pretendiam guardar feição aristocrática. Jesus então resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo ao exercício do seu ministério. As epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Após análise das forças espirituais da situação amargurosa vivida nessa época no mundo, Roma é tida como um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. O mestre chama aos espaços o espírito João e lhe recomenda que entregue seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todos os povos. Ele revela então o Apocalipse. E uma das revelações que é destacada do Apocalipse refere-se ao período de 1260 anos
que vai de 610 a 1870, com a consolidação do papado, e o decreto da infalibilidade papal, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Em vários pontos ele coloca o quanto podia ter se seguido por um caminho de amor, por um caminho de paz, por um caminho de busca, mas a humildade disso tudo era contra o que se tinha até então em Roma e tirava-se a importância disso. E quando cria-se o papado, acaba ficando pior ainda, porque essas diferenças ficam mais claras e viram até agressivas, no sentido de se voltar tudo para o amor e para a humildade, perde-se o poder, que era o que queria. Então, para que ter essa humildade toda e esse amor todo, se com isso eles vão ter que abrir mão do poder? E é aí que se perde toda a evolução que estava planejada. Esses dois capítulos, né, tanto o 13 quanto o 14, eles dão de novo pinceladas que o próprio Emmanuel desenvolve melhor. Nesses capítulos, acho que remetem a 3 livros, né? Primeiro, há 2000 anos, Paulo Estevão, e 50 anos depois. Pega somente o há 2000 anos e os 50 anos depois, pegou muito essa decadência romana, decadência de sociedade. Sim. É que o Ave Cristo, na verdade, ele se passa alguns séculos depois. Ali a crise... Não, mas já é a decorrência dessa trilogia, né? Sim, a decadência já instalada, avançada. já avançada. Mas esses capítulos especificamente, tanto o início das reuniões dos primeiros cristãos da Igreja do Caminho, todos em torno inicialmente de Pedro, né? As discussões que tinha o Paulo, principalmente com o Tiago, que tentava, pensando na sobrevivência do cristianismo, tentava fazer algo adaptado entre o judaísmo tradicional e o cristianismo. Então tinha colocado vários dogmas, alguns rituais que fizessem com que eles não fossem perseguidos dentro de Jerusalém. E Paulo, com a verve missionária de fundar igrejas, de manter a palavra viva, manter o ideal vivo, e discordando de todo o engessamento que tinha, várias discussões que tinham, que são explicadas muito no Paulo Estevão. Acho que esse capítulo traz mais, falar do papado, mas... Eu queria fazer só um apontamento, porque quando a gente lê esse livro, a gente fica ciclicamente frustrado, só assim, putz, então foi ali podia ter endireitado, aí nossa, ali teve uma outra chance, e às vezes dá a impressão assim que a espiritualidade ela fica recorrentemente frustrada com a gente, né? Mas eu acho que essa é uma leitura que ela é limitada com respeito ao grau de compreensão da espiritualidade, né? Então quando a gente lê o livro, né, obviamente fica essa sensação, né? Nossa, a gente podia estar vivendo em capela já, né? Mas não poderíamos estar vivendo em capela, né? Porque infelizmente o povinho aqui não ajuda, né? O povinho estava atrapalhando lá e veio para cá e quer fazer sua festa aqui. Então, para mim, remete à situação do professor quando ele pensa o plano de aula, né? Então, você está lá planejando o ano ou o semestre, e aí o professor ele tem na sua mente que quem está ali sentado detém o maior interesse, detém a maior capacidade de suportar o tédio, entre aspas, dos estudos, de adquirir e conquistar aquele conhecimento, e aí ele planeja o programa. E muitas vezes tem professor que planeja um programa que deveria ser distribuído em 7 anos, mas ele quer fazer em 1 ano, porque ele tem essa suposição. Isso não ocorre com a espiritualidade, né? A espiritualidade ela já sabe que essa conquista moral do ser humano vai demorar séculos, milênios. Então, o plano, né, era esse. Mas aí se joga em Roma. E aí a gente traz o que o Nilson colocou no início da nossa reflexão. Você põe um sujeito
um espírito que em outro planeta ele tinha um corpo de 3 metros de altura, um cérebro super desenvolvido. Ele já, antes de vir para cá, centenas de milhares de anos, ele já abria as coisas, janela, com poder da mente. Você põe aqui com um cérebro pequeno num corpo quase de um símio, né, de um macaco. Ele não consegue articular quase nada, ele não entende, o cérebro dele não funciona. E aí, de repente, você põe esse sujeito, esse espírito, numa situação onde toda a potência dele é exercida por meio de súditos. E não há nada mais forte para um homem cuja virilidade quer se manifestar do que acelerar um carro potente. Eu nunca entendi isso. Nesse ponto, acho que eu sou mais fraco que os homens. Porque eu falo, por que sente tanto prazer em acelerar o carro? E aí um dia um rapaz me falou assim, porque você imaginar que é o seu pé, com o mínimo esforço, que está gerando toda aquela potência, é fantástico. E aí eu falei, entendi. Agora pensa você ter milhares de súditos desempenhando as suas ordens, né, fazendo absolutamente tudo que você sozinho não consegue fazer por limitações do seu corpo. Né? E aí você coloca sujeitos como esse, dá poder enorme sobre eles. É óbvio que vai dar errado, porque o ego domina. E o ego vai falar assim, eu estou aqui para fazer o trabalho de quem? Do seu senhor. Sim, eu sou o meu senhor. Pronto, acabou. Aí não tem, né, mais o superior, não tem mais o pai e a mãe para honrar. Passa tudo, né? Acabou a hierarquia ali mesmo. E aí que vem, né, os voluntarismos, vem os arbítrios, os excessos. Então, eu acho que a espiritualidade, nesse ponto, é muito clara, vai demorar muito. E aí, se a gente pegar os últimos 200 anos, eu acho que foram avanços significativos. Né? Mas então aqui a gente está ainda literalmente na infância de conquistas de valores que valem até hoje. Então, o Império Romano, os gregos, eles têm muitos defeitos, porque nada aqui é perfeito. Né? A humanidade é muito imperfeita. Mas a gente vai ganhando, né? Um pouquinho, né? O direito constitucional, ganha a filosofia, depois ganha a tragédia, né? A comédia. O que seria? Como a gente poderia lidar com os eventos de hoje se não fosse a comédia? Poder lidar com eventos tão transtornantes de uma maneira mais leve, satírica. Acho que isso tudo tiramos lá dos gregos. Então, a gente faz isso, mas existe um plano que dificilmente a humanidade consegue servir no tempo que seria o ideal. Mas... o tempo que a gente quereria. Que dá. Queria ser bom. É que a gente quereria, meu, porque a espiritualidade sabe que vai demorar. A espiritualidade sabe que vai demorar. Mas nós entendemos... pesado. E nós somos muito exigentes, muito autoexigentes. A gente cobra perfeição assim. De nós mesmos coisas que a gente não tem como atender. Eu vejo isso em sala de aula, às vezes dou aula de matemática, aí o aluno comete um erro. Né? Nossa, eles querem morrer. Como que eu... Falei, cara, mas é só um erro. Não, mas não podia, meu Deus, como que eu errei? Eu falei assim, se você tá assim com esse errinho... A hora que você for lá fora, como é que você vai lidar com isso? Isso aqui é só uma prova. Como você fala assim? É só uma prova. Porque é só uma prova. É só isso. Você foi mal, você ganha outra chance. Seu erro não custa milhões. Seu erro não custa milhões. Entende? Então, existe um ideal de perfeição que está um pouco associado a esse platonismo. Né? O livro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao ler de não... achar que o platonismo está sendo na forma de moralismo. Os espíritos não estão dizendo, olha, de novo a humanidade fracassou, de novo a humanidade... Não. Normal. É o curso de você colocar espíritos imperfeitos num planeta como o nosso, que é de regeneração. Então o caminho não vai ser linear, ele não vai ser perfeito, você vai errar o alvo toda vez. E aí você vai se ajustando. Só um último parênteses sobre o Apocalipse. O Emmanuel, nessa obra, ele fala do Apocalipse abrangendo até 1870. Mas lembrar que, por exemplo, outros autores têm interpretações diferentes. Por exemplo, Robson Pinheiro, né, por meio como intérprete do Ângelo Inácio, boa parte da obra dele ela é baseada a partir do Apocalipse. Que muitas coisas que ele traz, como ele apresenta o reino das sombras e esse momento de crise, digamos assim, de crise planetária e regeneração,
na descrição dele uma revelação do que está descrito no Apocalipse aplicado aos tempos de hoje. Ou seja, ele entende que parte do que está escrito no Apocalipse, das previsões de crises e futura regeneração, se aplicam à atualidade. Capítulo 15, a evolução do cristianismo. Espíritos encarnados em Roma não conseguiram eliminar os laços da vaidade e da ambição. A vinda de Cristo ao cenário obscuro do planeta traz a mensagem da verdade e do amor, assinalando um período de maioridade espiritual da humanidade. Os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando convenientemente para suas conquistas de ciências e liberdade. Enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos da liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas dos operários. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo conforme suas obras. Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos, mas com enormes desvios formou laços pesados entre a cidade e o povo humilhado. Passaram por séculos de provação para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e o amor é a finalidade da vida. Por isso, conquistador e conquistados, presos pelo ódio, prometem a reparação e o resgate nos próximos séculos, fundando a civilização ocidental para seus novos trabalhos de fraternidade e regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem elementos para sua edificação e aprimoramento. Mas de início os cristãos não se atentaram que se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade, maior virtude representam quando levados ao meio das paixões desenfreadas, das lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Acima de tudo isso, representa sacrifício pelo próximo, esforço redentor, serenidade no trabalho ativo. E assim, retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro, fugindo assim do antro das paixões. Aqui eu acho que a gente volta ao que a gente falou no Evangelho, que nessa ocasião parecia que a gente vai chegar mais rápido nessa evolução se a gente se isolar e assim a gente foge das paixões e pode evoluir. Mas que a gente viu hoje, a evolução e todo esse ensinamento que a gente tem vivendo na família e vivendo as dificuldades que a gente tem com o próximo é o caminho da evolução. E eu acho que aqui é onde ele faz essa distinção. E ele encerra voltando ao papado, que ele coloca: o mesmo espírito de ambição do império dominou a igreja de Roma. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para um esforço de salvação e de experiência, a fim de aperfeiçoar-se. Voltamos à questão da autoexigência, né? As pessoas que perceberam que tinham errado, que tinham optado por caminhos não edificantes, né, digamos assim, elas, por essa exigência de perfeição, no momento seguinte elas buscam esse isolamento, entendeu? De morar numa caverna, de fugir das paixões, fugir das tentações. Só que todo esse processo praticamente fugindo da convivência, né, da vida comunitária, que um exemplo seria
exatamente o meio pelo qual você se redimiria das faltas que você cometeu anteriormente. O meio de você crescer, né? Crescer com o outro, crescer com o seu irmão. E por uma leitura errada e autoexigente de que é o caminho mais rápido, não, vou me isolar porque lá eu vou avançar 200 anos em 50. JK do Espírito. Tô pensando numa coisa, 50 anos. 50 anos em 5, 250. Tudo multiplicado por 4. No Espírito é vezes 4. E não funciona isso. Isso, na verdade, é uma ilusão desses espíritos que caminharam por esse caminho. E essa ideia, ela avança na Idade Média, né? Porque tem muitos... Você multiplica os claustros, os mosteiros, e até os indivíduos que, fora da religião, também procuraram isolamento junto à natureza, como uma ideia de caminho da felicidade não registrado, mas que para eles seria o caminho da felicidade espiritual. Então, mas novamente, será que é adequado a gente falar que esse é um caminho errado? Porque eu penso que quando você tem o grau de desarticulação que tinha na Roma, né, principalmente pós-Jesus, eu acho que talvez fosse requerido ali um período de purificação. Porque me parece que tudo ali estava contaminado com essas paixões excessivas, né, o poder, o egoísmo. E eu imagino que tinha muitas pessoas, muitos cristãos, que falavam assim, não, a gente não pode se isolar, a gente tem que, ao contrário, fortalecer e tal, mas talvez quem, digamos, a mão de obra ali espiritual, né, falou, não dá, estou muito intoxicado, eu preciso de um tempo fazer um retiro, e aí sim, talvez o retiro tenha durado demais, né, ficou muito fora e acabou se engessando na forma de vários, né, mosteiros, monastérios. Eu acho que faz sentido, mas também não dá um sentido de uma fuga. Então, não sei. Eu também não sei. Não, mas eu acho que nem eu acho. Eu frequentei uma época o budismo e eu tinha essa ideia de, nossa, se isolar e ficar focada só nisso é super legal. E eu acho que isso tem um raciocínio que te leva a isso e parece que é super correto. Mas, por outro lado, é uma fuga dos nossos problemas. É uma fuga de não querer enfrentar, de repente, a pessoa difícil que vai te levar a evoluir. É mais fácil, não digo mais gostoso porque é difícil, mas dependendo da situação que você está vivendo, é mais fácil. Então, também não sei. Não, certamente tem pessoas que usam, assim, o meu ponto é a gente tomar o cuidado de não julgar quando a gente está falando de evolução, porque tem o que o espírito precisa naquele momento. Então, o fato de ele precisar de um retiro não remove ou não elimina o fato de ele usar o retiro excessivamente. Mas talvez dizer assim, não, este caminho não foi o correto, eu acho problemático quando a gente fala em evolução, entende? Porque é o que a humanidade está pronta para fazer, né? A gente entra nessa coisa do ideal, né? E nem... É que no fundo eu não aponto esse caminho como um caminho errado. O que eu falo é que assim, a expectativa criada em torno desse caminho, de que ela poderia, ela é ilusória. Porque você, na verdade, você passou. Você não passou 200 anos, 50. Você viveu 50 anos, talvez se purificando, mas não resolveu aqueles problemas, aquelas dívidas que você criou na encarnação, quando, por exemplo, de repente você não, perfeito. E nem ajudou ninguém das férias. Nem ajudou ninguém. Sim. Certo? Não, o ilusório para mim faz muito mais sentido. Eu esperava que isso fosse resolver e não resolveu. É apenas ilusório. Não dizendo que ele não é inútil, é apenas ilusório e ele não dá um salto. Ele simplesmente passa uns 50 anos. 50 anos no deserto são 50 anos no deserto. Eles não significam. Não vai para trás, mas também não vai para frente. Não vale por 150 anos na civilização. É ainda pior, porque você não vai para trás, não vai para frente, mas acha que está avançando. Acredita que está avançando. Que é onde entra o que a Van está falando, que é uma fuga. Então você acha que você está se espiritualizando, que você está adquirindo virtudes, mas na verdade você não está se colocando à prova.
Você fica vivendo tudo aquilo na sua cabeça, e aí quando vem a prova, você vê que você não estava preparado. Porque, né? Não equivale a 150 anos na civilização. Não, porque 50 anos no deserto são 50 anos no deserto. Pode falar. Sim, por favor. Aproveitando o gancho da Vanessa, uma conversa com uma freira, no convento, elas se reuniam todo dia para meditar, para rezar. Chegando na pátria espiritual, elas acharam que ia ser bem recebidas, que tinham feito tudo certo. Ledo engano, porque o que foi passado para elas, que é o isolamento que você falou, elas ficaram em retiro, rezando e orando, mas não conviveu, não teve a convivência de um com o outro, que é para superar as limitações, a aceitação. Então, toda a vida dela dedicada, quando chegou do outro lado, elas entenderam. Teve mérito? Teve, mas poderia ter mérito de 100%, mas teve 30%, pelo fato de se isolar, pelo fato de não ter convivido. Sim. Entendeu? Se recusaram. Não é recusar, né? E gerou, né, essa percepção, a expectativa de que estavam, na verdade, adquirindo muita coisa, né? Muito. Mas quando chega na pátria espiritual, que sabemos tudo realmente. Eu lembro uma vez eu fui até a Chapada dos Veadeiros, e aí tinha lá um biólogo meio maluco que um dia foi lá conhecer, largou tudo e ficou lá. Era um biólogo da UFRJ. E aí ele foi lá, falou, pô, aqui eu sou super tranquilo, né? Cristais, tudo tranquilo. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu já tive vários momentos em que eu quis ser, né, Francisco de Assis, largar tudo, seguir essa vida e tal. E aí, quando eu já tinha até o cucuruto aqui já pronto pra franciscano. Aí daí avançou aqui pra frente. E aí eu voltei e fui ao terapeuta, né? Aí eu falei pra ele, né? Cheguei lá, tudo isso. Aí ele falou assim, olha, André, eu acho que é muito fácil você ser leve, livre e solto no meio do mato. Porque lá você não tem nada. Agora eu quero ver você ser como ele aqui em São Paulo. Não tem as barreiras, né? Porque aqui você vai realmente testar, né, toda essa filosofia, todo esse conhecimento. Lá você está isolado dessas tentações, está isolado das pressões, né? Então não é à toa que ele gosta tanto, porque realmente, né, traz a alegria. Agora aqui, né, refrega no dia a dia, aí que você Vai. Aqui tem a gasolina pro fogo, né? A questão é dosar. Vai lá. Você ia falar algo? Capítulo 16. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Em 381, Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial do Estado, decretando o fim do politeísmo romano. Mas o cristianismo já não aparecia com a mesma humildade de outros tempos. Seus concílios também não eram mais humildes reuniões. Os bispos de Roma, aproveitando-se de seu fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias à religião, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizaria a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas. Apesar de todos os esforços contrários, em 607, Bonifácio III cria o papado, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida na igreja. As forças do mal, aliadas à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso, tirando-lhes as energias, reduzindo suas glórias a cinzas. Roma poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres. A queda do Império Romano determinaram no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas, que haviam se purificado nas lutas depuradoras, apesar do ambiente de vícios e paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados. A desorganização geral originaram um longo estacionamento nos processos evolutivos, mas um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre.
Almas corajosas reencarnaram, sob a égide de Jesus, para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana. O papado era obra de orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados, e foi assim que surgiram na própria Igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. A Igreja Católica que se forma, né? Ela é praticamente um Estado derivado do Estado romano, um Estado sem território desenhado, mas a formação da sua direção e a formação do papado, ela vem dos bispos de Roma, né? Ela não vem de discípulos dos apóstolos, não vem de discípulos dos mártires, ela vem literalmente de cima para baixo. De certa forma, por mais que o Império Romano tenha se desmembrado, né, tenha sido invadido pelos povos bárbaros, que de certa forma vão fomentar os exemplos mais parecidos com os exemplos de Jesus. São inclusive, como nós comentamos em outros estudos, aqueles que vão levar adiante os evangelhos, né, os primeiros evangelhos. E o que sobra de Roma, da sociedade romana, mais ou menos é o que forma a igreja, né? Forma a primeira igreja, forma a tradição da pompa e circunstância do que hoje é o Vaticano, do que resultou no Vaticano. Acho que é isso. Que a estrutura, né, hierárquica, a ideia de você ter as súmulas, as encíclicas, né, que são todas formas muito assim de cima, né? O líder da igreja falou, o Papa é inquestionável, ele é um emissário de Deus, misturou, né, a estrutura secular do Império Romano com leis, toda a estrutura de mando, e aí colocou lá uma cerejinha da espiritualidade. Que, não, além disso, ele é um enviado de Deus. Bem legal isso, né? Na verdade, a antiga não difere, né? Já os outros já eram poder teocrático, né? O poder já vinha de Deus para eles, é apenas uma herança do poder teocrático. Mas é interessante como não tem salto, né? Você sempre tem alguma transição, assim. Não há saltos. Eu não sei, hoje em dia, como que o Vaticano se sustenta, assim? É um banco. É um país que... E assim, todas as obras que tem lá no Museu do Vaticano, aquilo é um dinheiro que não acaba mais. Assim, o valor daquilo. De quem que é isso? De Deus. Continua proprietário de terras. É do Estado Vaticano. É do Vaticano. As pessoas sem fé. Seus cristãos sem fé. Tem muito dinheiro, tem muito ouro. Sei lá, tem que fazer uma coisa bem, que eu quero saber, bem mundano mesmo. Tem que fazer um concerto lá na igreja. Muito mais do que faz. Quem que paga o pintor para pintar? Que caiu a parede lá, tem que refazer a parede. Deixa eu entrar no Google. Não, é só assim de... Eu acho que tem rendas de terras, porque a igreja continua uma grande proprietária de terras, então certamente tem Sério, vou me informar. Tem rendas proprietárias, digamos assim. E ouro, né? Muitas terras rendadas, né? Para vinícolas, tem ouro, tem dinheiro, eles fazem empréstimos. Então a igreja tem Tem um banco, tem um banco. o Vaticano. É sério, Esse tem um surgiu banco. um Mas tem tremendo um banco. escândalo a última vez. Mas quem que empréstimos. tem conta nesse banco? É só o banco do próprio Vaticano? Ou você pode tomar conta no banco do Vaticano? O banco não tem só... Não, eu sei que eu tô fazendo perguntas meio... É só pra, assim, qual que é... Pra entender, qual que é o papel da igreja...
Lição de casa. Vou. Semana que vem a gente... Semana que vem eu não digo, mas eu vou descobrir isso. Nós vamos descobrir. Não sei, mas eu acho que em todas as paróquias do mundo não tem uma parte que o Nieni vai pra lá? Que eu saiba Com tem. certeza tem. Que eu saiba tem. Você tem que Tirar do dar salário do tantos padre. diário. Isso é um volume enorme. de Você tem dinheiro. que dar tantos por cento para lá. Isso tem. Na realidade, as igrejas aqui, o padre, ele tem um Vaticano, salário, né? É a primeira empresa multinacional. Tira a despesa da igreja, de casamento, de todos os eventos que tem, e o resto é mandado para o Vaticano. Eu acho que no grosso o Vaticano é proprietário, Como se sim, sustenta. proprietário de terras. Como se e- sustenta. Mas nesse banco do Vaticano, É o berço das só empresas por conta multinacionais. ou é só pro Você já Vaticano? imaginou? sim? Nunca está no vermelho, viu? Não é banco desse tipo de banco que você está acostumado. Então, é o um banco- É, banco de investimento. Isso, é um acúmulo e lá se faz as Mas intervenções. é para resolver as coisas do próprio Vaticano. É não? banco de investimento. Você pode Gente, ele É banca, banco eu acho que ele de- roda banco do tudo. Vaticano. Você conhece algum banco que Tá cuida ligado. só de problemas? Tá ligado? Tá ligado. A gente aqui grava tudo. É transparência total para Sérgio Moro poder editar isso. Não sei aqui a pessoa com cidadania italiana se conseguiria um empréstimo para investimento. Mas lá na Itália, sim. você Você tá vai vendo? abrir uma empresa, eles vão investir em você. Entendi. Não sei aqui os italianos, mas Entendi. lá pelo menos eles têm essa opção. Mesmo porque a riqueza da igreja não é recente. A riqueza da igreja vem lá da Séculos. Idade Média, é secular, as brigas, as cruzadas. E muitos segredos também. Deus ajuda quem cedo madruga. Tudo que está lá E aí vai, né? tudo que tá lá nos museus do Vaticano é pilhado. A maioria é pilhagem. Não é na Idade Média, mas a igreja era suzerana de vários reis na Idade Média. Isso tem. E daí a Juntou muito de dinheiro, terras, muito ouro. vai, né? Prometo que em julho irei atrás de tudo isso. Nada mais feudal do que o velho ditado Deus ajuda quem cedo madruga. Você acorda cedo para trabalhar, você vai render. Mas isso não é Deus te do. ajuda. Eu achei que isso fosse do Lutero. Isso vem da Idade Média. É? Até onde Eu achei que sei, vinha do então vamos Lutero conferir. isso. De o trabalho. A Idade Média é próxima. Próxima Ok. semana. Acordar com o despertar do sol, né? É. Tudo bem? Tudo bem.